Sejam bem-vindos a mais um Web Papo da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa. Sou a coordenadora da Escola Crescer, já estou aí na área da educação há quase 20 anos, vocês me conhecem, né? Hoje eu estou recebendo aqui a Juliana. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre novas formas de aprender e ensinar. A Juliana também é educadora parental. Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Quero agradecer aqui quem está assistindo ou vai assistir, sejam bem-vindos. Meu nome é Juliana, eu sou mãe da Gi, uma pré-adolescente, o Arthur, de 9 anos, pedagoga, psicopedagoga, estou aí caminhando na educação, nas ciências da educação. Fiz algumas formações em disciplina positiva e esse ano, durante a pandemia, eu abri o Instituto Educação Positiva, que é uma plataforma eu não chamo de cursos, mas é de treinamento e desenvolvimento de propósitos, né? Do propósito de educar de uma forma respeitosa e sem violência. E hoje a Nayara me convidou para esse bate-papo, me dando total liberdade sobre o que eu gostaria de falar. E eu gostaria de falar sobre o seu web-papo é Caminhos Possíveis, né? Então, é caminhos possíveis para educar diferente. O que a gente pode fazer aí na educação que possa trazer benefícios para as nossas crianças? E, Ju, o que você tem visto aí de diferente nessa quarentena? O que você percebeu? Eu nunca fui adepta à escola. Primeiro porque eu tenho TDAH e eu fui descobrir isso com 33 anos. Mas eu nunca tive problema de aprendizagem, mas eu nunca consegui aprender nada dentro da escola. Né? O professor passava o conteúdo e eu tinha que chegar em casa e rever aquilo sozinha. Trabalho escolar, eu tinha que pensar sozinha, então, conforme eu fui me conhecendo, eu ia para os grupos, né, me reuni com os meus colegas de classe, mas eu já levava alguma coisa, porque eu sabia que na hora que eu estivesse ali, eu não ia conseguir me concentrar, porque eu me distraio muito fácil, eu gosto de conversar. Então, eu sempre tive essa pegada de que aquilo não funcionava, pelo menos para mim, né? E aí eu fui descobrindo as minhas próprias estratégias para aprender. E agora, depois de adulta, vendo os meus filhos na escola, eu morei no Japão e eu passei por vários perrengues lá, porque a escola lá é super tradicional, conteudista e militarizada, e a gente se mudou para lá em 2016 e foi aí que ficou mais forte tudo isso, sabe? Porque aqui no Brasil, embora as pessoas reclamem muito da educação, eu acho que aqui pega muito o lado humano, né? A gente dá muito esse espaço para a criança seguir ali a sua individualidade, criatividade, embora precise mudar muita coisa, a gente vai falar sobre isso, mas ainda assim, no Brasil, a gente tem isso, o que falta em muitos outros países. Então, no Japão, da cultura, né, Ju? O brasileiro já é mais caloroso, né? Eu vou fugir do assunto e você me traz para o assunto rapidinho. Eu só quero fazer uma comparação. Esses dias eu recebi uma foto, um meme, sobre as máscaras. Aí tá assim, japonês usando máscaras há 100 anos. Todo mundo com a máscara branquinha. Brasileiro usando máscara há 3 meses. Cada um com a sua máscara personalizada, o seu jeito de se expressar, né? Até na máscara o brasileiro consegue se expressar. Então, nós somos muito criativos, gente. E isso é demais. Isso é a habilidade do século XXI. A gente está no século XXI, né? Olha o TDAH gritando. Então, é a habilidade do século, gente. É o que as empresas querem, a criatividade. E a gente tem isso. Mas, ainda assim, a gente valoriza a nota do PISA. Né? E aí a gente valoriza a nota lá do Japão, que acho que foi em primeiro ou em segundo lugar, nesse último, não lembro. Foi. Mas, gente, eu não desejo para ninguém essa experiência, porque para a criança chegar naquele ponto da escola japonesa, é tirado muito, se não tudo da criança. A minha filha, que é super comunicativa,
ela parou de falar. Para vocês terem uma ideia, o meu filho voltou a fazer xixi na cama, ele não dormia, de tão rígido que é o ensino. Mas isso é um bate-papo que a gente pode marcar também para um outro dia. Certo. Então, assim, a partir desse momento, antes eu supervalorizava também outras culturas, as escolas de outros países, e a partir dessas experiências eu passei a valorizar o que a gente tem, que é maravilhoso, é maravilhoso. Então, a gente, por natureza, já desenvolve um pouco mais as habilidades sociais da criança, a gente dá espaço, a gente escuta um pouco mais as crianças. Então, eu comecei a ter esse contato e a fazer muitos questionamentos sobre o que é uma boa escola, né? Quais referências a gente tem que nos levaram a escolher, de repente, aquela escola que é mais conteudista, aquela escola que tem uma nota ótima no Enem, mas a gente está colocando o nosso filho na educação infantil. Então, tipo assim, a gente já coloca ele pensando lá no vestibular e a gente nem sabe se quando ele for grande vai ter o vestibular ainda, se não vai ter mudado. Então, a gente está educando os nossos filhos de uma forma muito antiga e arcaica que não funcionou para a gente, né? Quando eu estou generalizando, é óbvio, mas quando eu digo que não funcionou, é porque a gente sabe que o aprendizado, o que a gente aprende, a gente não esquece. Né? É igual andar de bicicleta. Se aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais, porque você criou essa memória, você experimentou, você vivenciou aquilo. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente não esquece. Agora, o que a gente decorou, a gente esquece. E aí, durante essa pandemia, os meus filhos em casa, eu tendo que ter mais contato com o aprendizado deles, eles vêm me perguntar as coisas, eu tenho que pesquisar no Google. Então, assim, o que eu trouxe da escola? Juliana, eu dei aula de produção de texto muitos anos, certo? E durante uma época da minha vida, eu fiz parte de uma banca de correção de vestibulares. E o primeiro ano que eu fiz parte daquela banca, eu fiquei muito mal. Eu entrei num estado, assim, de tristeza profunda, quando ia corrigindo aqueles textos de adolescentes que terminaram o terceiro ano do ensino médio, escrevendo a sua língua, né, a nossa língua portuguesa, com tanta dificuldade. Ortografia completamente truncada, sabe? Assim, você começava e terminava de ler ali 30 linhas de um texto que não tinha nenhuma unidade. E a maioria dos textos, não é tipo assim, para eu te falar, não, Ju, olha, só uns 20%, não. Foi uma coisa assim que me deixou tão perturbada, e que me pôs em xeque, sabe? Assim, o tipo de ensino que eu dava ali, o que eu fazia na sala de aula pelos meus estudantes em relação à língua materna e à produção textual. Isso que você está falando faz muito sentido, porque a gente vai para a escola, né, muito novinho, e a gente fala essa língua, a gente lê essa língua. Exatamente. E por que será que eles não aprendem? Porque é imposto. Por exemplo, tem que fazer a leitura de um livro. O professor vai lá e escolhe o livro que a criança quer ler. E se aquele título não interessa? Então, assim, a leitura ela é tão importante, ela é tão gostosa, ela leva a gente para tantos lugares. Eu lembro que apenas um livro foi super legal, que eu falei, nossa, esse livro é legal. Que foi de uma menina que tinha câncer e um menino que não gostava de estudar, eu não lembro o título. Enfim, mas eu sei que hoje as aulas dadas, elas são muito impostas. A criança, hoje não, sempre foi assim, a gente não tem muita liberdade de escolha. Eu escrevo português bem, tirando os meus erros específicos da dislexia, que vem do TDAH, que eu descobri agora, né? Eu como algumas sílabas, ou às vezes eu não escrevo o final a última letra, então eu tenho esse padrão. Mas eu escrevo muito bem, só que eu não escrevo muito bem porque eu estudei a gramática, eu escrevo muito bem porque eu sempre li muito. Então, como despertar essa vontade de ler na criança? Talvez, não tenha as respostas certas, mas talvez abrindo o leque de opções, deixando ela escolher o que ela quer ler.
né? E a escola não dá isso, ela define os livros já no início do ano letivo para o pai e para a mãe comprar, e a criança tem que ler aquilo e pronto. Algumas escolas trabalham com esses livros e com rodas de leitura, né? São aqueles Isso. livros que as crianças podem escolher e tal. Então Mas isso é agora, é de agora, né? Porque na minha época não tinha nem roda de leitura. Na minha época também não. Então, assim, eu acho que muita coisa vem sendo feita, mas assim, eu estou lendo esse livro, que eu estava até lendo agora de manhã, que é do José Pacheco, que a gente estava conversando. Então, ele fala assim, que são as pseudo-inovações. A escola traz a inovação, mas ela continua usando do modo velho, do modo tradicional. Então, eu trago a tecnologia para a escola, mas eu continuo fazendo com que as crianças decorem as coisas, eu não dou liberdade. Então, precisa ter os dois, né? Sim. A gente precisa entender que o ensino, ele é formativo, a gente não aprende só na escola, a gente está aprendendo a vida toda, e o ser humano, ele nasceu para aprender, então não existe aquele aluno que não aprende, né, que tem sempre esses conceitos, o professor fala, esse aqui não consegue aprender, eu ensino. José Pacheco até fala assim, na Escola da Ponte, né, que ele dava aula e o aluno não conseguia aprender. Se ele dava aula e o aluno não conseguia aprender, é porque então ele não deveria dar aula. Ele tinha que descobrir outra forma, e foi aí que ele começou a colocar as crianças como realmente protagonistas. Então, vamos lá. Né? Então, eu entendo que tudo isso é muito difícil, até para uma escola já formada, né, com seus alunos, com as suas famílias seus que procuraram. Professores formados no ensino tradicional. Né? Isso. Outra coisa, gente, eu me formei em psicopedagogia em 2019. Gente, foi horrível. Cada vez que eu estudava aquilo, eu falava, gente, não é isso. Como que... O ensino EAD que eu fiz, porque eu morava no Japão, que já deveria ter uma pegada mais moderna, ainda trazia aqueles conceitos velhos, que a gente sabe que não funciona mais. Por que a escola, as universidades ainda estão presas a isso? Né? Se eles é que deveriam trazer as inovações e não trazem. Sim. Juliana, você acha que essa quarentena pode trazer essa visão agora? Depois aí de tantos dias, né? Eu acho que sim, mas não para as escolas. Eu acho que para os pais. Porque acho que é uma oportunidade que os pais estão tendo, porque também não é cultural do brasileiro participar ativamente da vida escolar do filho. Né? A gente não tem essa cultura, muitos pais não vão nem nas reuniões escolares. Então, agora, forçadamente, os pais estão tendo que participar da vida escolar dos filhos. Eles estão vendo que os filhos estão aprendendo, como está sendo passado esses conteúdos, eles estão vendo as dificuldades das crianças, o quanto elas ficam estressadas. A gente está percebendo que nem a gente sabe o que eles estão estudando, então, com isso, acredito que a cobrança nossa fica um pouco menor para os nossos filhos e a nossa empatia cresce. Né? Legal. Então, eu acho que essa visão, ela vai começar a vir a partir dos pais. Os pais, eles vão começar a questionar mais, né? Por que isso está sendo assim? Eu comentei com você, os meus filhos, eles têm prova 3 vezes na semana. Eles ainda não tinham tido tantas provas e eu nem tinha tido noção do quanto isso é estressante. E agora, na pandemia, a escola manteve esse calendário de provas, o que eu achei um absurdo, porque ela não está vendo o contexto todo, o que a escola tá pensando, em passar conteúdos para justificar o valor da mensalidade. Eu acho que a maioria das escolas não tira a razão, porque é uma empresa, e a gente sabe que está difícil para todo mundo. Só que eu escolheria... se ela me desse a opção, eu falaria, não, vamos abrandar isso daí e vamos acolher a criança de outra forma, né? Como que a gente pode fazer ela aprender? Vamos pesquisar sobre o Covid, vamos pesquisar na matemática, vamos levantar quanta gente foi infectada, quantos estão curados, né? Existem várias formas de você trabalhar o ensino e colocar a criança como participativa.
E a outra coisa que a escola não está levando em consideração é o contexto das famílias, porque assim, a gente está em casa, mas tem famílias que tá com dificuldade financeira. Tem famílias que, sei lá, o pai ou a mãe é da área da saúde, ele está isolado do seu filho. Ele não pode ter contato com a criança, então isso já causa um impacto emocional muito grande. Então, as realidades são diversas. São muitas, e a escola ela não está levando isso em consideração. Então, o conteúdo acadêmico, isso até os pais que vão assistir isso, gente, conteúdo acadêmico a gente aprende em qualquer momento da nossa vida. Eu fui aprender inglês com 30 anos. Então, assim, o que os nossos filhos quiserem aprender, eles vão aprender em qualquer momento da vida. E outra coisa, posso estar errada, você tem todo o direito de falar, não é bem assim. Mas a história que a gente estuda hoje, a gente já sabe, ó, eu morei no Japão, e do Japão eu viajei para a Coreia, viajei para a China, e cada país tem a sua história de como aconteceu a guerra e tudo mais. Então, os chineses puxam a sardinha para o lado deles, os japoneses para eles, os sul-coreanos para eles. Então, assim, nem a história que a gente estuda, a gente sabe se realmente aconteceu. Cada um tem sua versão, né? Cada um tem a sua versão. Então, por que a gente vai ficar tão preocupado em estudar o passado, se a gente pode pegar o que está acontecendo na atualidade e fazer um montão de coisa com as crianças? Despertar um montão de coisas, porque no final das contas, o que você leva da escola é o aprendizado de como pesquisar, né? Eu acho que a gente sai da escola, tem um pensador, esqueci o nome dele, ele fala assim, que a criança entra na escola, um ponto de interrogação e sai um ponto final, né? Como se depois disso eles não tivessem mais nada para aprender, por quê? Porque a escola acabou com toda a curiosidade que eles tinham. Por isso que eles têm tanta dificuldade de escolher o que eles vão estudar na faculdade. Porque eles não tiveram contato com nada. Sim. Como que eles vão decidir? Então, a escola precisa se atentar para poder passar mais experiências vivenciadas. Não a teoria, né? Vivenciar mais as coisas, o ensino. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Na escola que eu trabalho, Juliana, a gente optou por não ficar com as crianças no período, né, de aulas virtual, 4h30, né, porque a gente achou que ia ser uma judiação deixar esses meninos ali diante de uma tela, né, durante todo esse tempo. E os conteúdos e tal, a gente foi trazendo isso em roteiros de atividades, assim, bem sequenciados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque há uma preocupação também com o currículo, né? Precisa ser cumprido. Dentro da escola, a gente tem as inspeções, né, que vão conferir os diários, que vão saber o que está acontecendo, se está acontecendo mesmo, se as cargas horárias estão sendo cumpridas. Então, assim, de certa forma, o que você traz é bem verdade mesmo, sim, mas de certa forma a escola também é refém de algo maior, né? Claro que dentro do que pode ser flexibilizado, uma escola que tem essa visão, uma visão integral da criança, não só uma criança conteúdo que vai passar no vestibular, que enxerga essa criança todas ali, né, sua parte social, emocional e cognitiva, essa escola, ela consegue flexibilizar algumas coisas dentro do currículo, mas são algumas coisas, né? Se bem que com a BNCC, né, que trouxe essa parte do socioemocional, trouxe, né, alguma esperança, assim, a gente consegue flexibilizar mais. E acaba que os livros também, como o nosso ensino acaba sendo voltado muito para um material didático, nós temos hoje também no Brasil editoras que trazem, sabe, essa parte do socioemocional. Claro que tem professores e escolas que ignoram essa parte do conteúdo ali do livro, certo? E é importante que as famílias fiquem atentas a isso, porque se a escola pede para a família adquirir um livro que trata
né, desse conteúdo socioemocional, mais a parte didática, né, e traz também ali a contextualização e tal, várias ideias. Mas se os pais observam que isso é sempre desprezado, então, para mim, é uma família que foi enganada. Porque se você compra aquele material e você admira isso, e depois isso é sempre desprezado em detrimento de um conteúdo, então é importante, sim, esse olhar da família, né? Eu tenho esperança, Juliana, que a quarentena aproxime o olhar dos pais para a escola, que eles consigam, sabe, entender os desafios que temos e também ser parceiros dessa escola, né? Para ir percebendo onde que o seu filho está. É isso aqui mesmo que eu quero? Ou essa escola está fazendo uma proposta e está cumprindo ou não está cumprindo? Eu fui pensando aqui, você foi falando, eu fui me lembrando, fica até como pesquisa para a gente, porque não fui eu que falei e nem li, mas o José Pacheco, ele fala que o MEC, ele diz que a criança precisa ser avaliada, precisa existir uma avaliação, mas ele não fala como, né? Então, o que acontece? As escolas sistematizaram essas avaliações por nota, porque fica mais fácil para ranquear, né? Para medir a nota, enfim. Mas eles não... A minha percepção é que a escola ela não usa isso para o aluno, ela usa isso para conseguir alunos, né? Ela usa as notas para atrair mais clientes. Hoje, cabe o projeto de avaliação formativa, onde você vai avaliando a criança num contexto geral, né? Não só por uma nota, mas tudo, as suas habilidades socioemocionais, de gerir conflitos, como pesquisador, enfim. Agora, quanto à educação positiva, quando a gente muda o olhar, né, e a educação positiva, ela nos traz isso, quando a gente coloca o foco na criança, vem aí a escuta, né? Então, quando você consegue escutar realmente o que a criança está falando, você consegue acolher, né? Então, acho que o principal que a educação positiva traz para a escola é essa escuta e esse acolhimento, e aí, a partir daí, o professor, ele realmente se preocupa com as necessidades da criança. E todo ser que tem as suas necessidades atendidas, ele cria um vínculo, ele vai criar uma conexão com o professor. E aí, a partir dessa conexão que começa a gerar o aprendizado. Sim. Então, o relacionamento entre professor e aluno, ele tem que ser respeitoso. O professor está ali para facilitar esse aprendizado, né? E quando o professor escuta a criança, acolhe, que é toda essa visão da educação positiva que ela traz para a gente, a criança se sente acolhida e inspirada por ele. Agora, do contrário, aí ele não vai ser um facilitador do aprendizado, ele vai ser um dificultador, né? Porque aquele professor muito rígido, que sempre coloca a criança no papel constrangedor, né? Na vertical, né? De cima para baixo, quando ele olha para a criança de cima para baixo, essa criança ela não consegue criar conexão com o professor, né? Isso é fato, hoje a neurociências traz isso para a gente. Um exemplo desse projeto formativo nas escolas brasileiras, isso aconteceu numa escola brasileira, que é onde a criança foi ouvida e acolhida em seus desejos. Olha o que aconteceu, é um trecho bem curtinho, eu vou ler. Uma jovem manifestou preocupação pelo fato de a espécie humana estar em risco de extinção, dada a crise ambiental, o buraco na camada de ozônio, efeito estufa, a poluição, escassez da água potável, a acelerada degradação do planeta, etc. Aí ela colocou essa dúvida, essa preocupação para os professores. Aí, junto com os professores, eles elaboraram um projeto, realizou uma pesquisa individual e em equipe. Ela foi para Washington apresentar esse projeto, que experimentalmente a NASA abraçou essa ideia e enviou para o espaço uma ampola de um composto que eles fizeram de cimento e pó de plástico verde. E aí, se esse composto resistir de maneira satisfatória à microgravidade,
ele poderá ser uma alternativa para a construção de colônias humanas fora da Terra. E tudo isso começou quando a jovem aluna manifestou preocupação com a vizinhança, com o mundo, com o futuro da aprendizagem, numa das escolas brasileiras, onde já se esboçam novas construções sociais de aprendizagem. Isso é magnífico, e eu li agora de manhã, então você falando, eu falei, gente, como a escuta traz a educação positiva traz um novo olhar, onde a gente adquire a habilidade de realmente escutar a criança. Sim. Porque qualquer outro professor podia falar assim, isso é bobagem. Não, isso aí não. Sim. Quem que ia imaginar que uma questão, um questionamento, ia levar a menina para o Washington, a NASA ia gostar do projeto e ia testar. Verdade. E Piaget, ele dizia que o começo de toda aprendizagem está no amor. Então, ele já falava de conexão. E para você se conectar, qualquer pessoa tem que ter essa parte da escuta, né? E essa parte de conexão, ela é tão clara na vida da gente, quando a gente entra ali no Fundamental 2, quando você começa a ter várias disciplinas, né, para vários professores, e tem aquele professor com quem você se conecta e os professores com quem você não se conecta. E aí você automaticamente transfere isso para a matéria que aquela pessoa ministra, né? Então, eu adorava, por exemplo, minha professora de história. Então, eu passei muitos anos da vida gostando de história, porque eu gostei de um professor de história. E já não foi a mesma coisa, por exemplo, com física, né? Porque alguém me marcou positivamente, alguém me marcou negativamente. Quando eu vim gostar de física de novo, por causa de um outro professor, já foi no segundo ano do ensino médio. Então, parte da educação positiva, o que mais me encanta é isso aí que você trouxe mesmo. Essa parte de possibilitar a conexão. E o convite, né, o nosso convite aqui é para que as pessoas conheçam isso, né, Juliana? Procurem. Aqui no canal tem muita coisa. Você tem um site, Ju, quer deixar aqui? Você está formando, né? É o Instituto educaçãopositiva.com. Lá tem bastante conteúdo da disciplina positiva, para pais, para escola. Tem também o programa de empoderamento de pessoas, que é trazer mesmo o autoconhecimento. Esse programa, ele é eu trago o contexto que você viveu e como você foi formado. E aí eu faço uma comparação, né? Hoje, o que tem que mais vende? Cursos de liderança, criatividade, o que é mais valorizado? Resiliência. E tudo isso é tirado da criança lá, né? Porque a criatividade, a criança bagunça a casa, a gente não quer. A resiliência é vista como teimosia, então a gente corta também, a gente quer uma criança obediente. Então, assim, a criança ela já nasce com essas habilidades. Aí a gente tira dela essas habilidades. E aí, na vida adulta, ela tem que reaprender, ela tem que ter cursos para isso. Pagar caro. Pagar caro, exatamente. Então, esse programa de empoderamento, por isso que eu te falei que eu estou mais voltada para essa área, porque não adianta a gente ensinar os pais como fazer, se a gente não ativar esse olhar, essa consciência. Então, o Instituto começou com a parentalidade, mas ele está tomando forma ainda e está caminhando mais para esse caminho de empoderamento, encorajamento e autoconhecimento. Acho que é só isso, quero agradecer você, eu achei esse projeto muito legal, precisa de mais desses, genial e parabéns. Obrigada. E obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui. E eu também quero te agradecer por ter aceitado de tão bom coração, de bom grado o meu convite, né? Ter se disposto num feriado, tá, gente? Hoje é 11 de junho, quero deixar isso registrado. Gratidão imensa mesmo para você, Ju. E para quem nos assiste também, gratidão. Grande abraço para você e para sua família extraordinária. Tchau, tchau.